Além do clima, além do medo, um novo mundo a se escrever. Se a gente ouve, se a gente entende, o planeta pode renascer. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Além do Clima. Esse programa que está nascendo de forma muito especial, que a gente vai aqui conversar sobre cultura, sobre moda, sobre esporte, sobre o que você quiser que a gente converse aqui, porque a gente traz sempre pessoas de referência, pessoas especiais, para a gente bater um papo muito gostoso. E hoje, mais do que nunca, trago aqui uma referência na moda, trago aqui uma referência na cultura da indumentária, minha amiga Alzira Andrade. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo, que eu não tenho dúvida que vai surpreender muito o nosso público de hoje. Bom, eu que te agradeço, né? Eu sou sua fã, né? Acredito muito, né, no teu trabalho, no teu propósito. Assim, eu me sinto muito honrada de estar aqui, sinceramente. Niterói, né? E eu estar aqui com você começando esse Além do Clima, assim, para mim eu me sinto muito honrada, sinceramente. Você me dá esse prazer, né, de estar com você e orgulho. Muito obrigada. Eu te agradeço sempre pelo teu trabalho e por me representar aqui em Niterói. Muito obrigado, Alzira. Obrigado. Na verdade, a gente combinou, ela falou essa aqui agora, porque a gente trocou uma... Entendeu? Não, fala bem de mim lá. Alzira, obrigado por estar aqui. Né? Olha... Obrigado por se colocar aqui à disposição para conversar aqui com a gente, com o nosso público, né? Sim, com certeza. E aqui já de antemão eu queria trazer aqui uma provocação que eu que te conheço, sei que você fala sobre isso, mas sempre quando te perguntam o que é a Alzira Andrade, quem é a Alzira Andrade, e você, com muito orgulho, você sempre fala, eu sou costureira, não é isso? Conta essa história pra gente, por favor. Sim, eu sou uma costureira. É um processo ancestral. E eu descobri isso. Na verdade, eu nasci numa máquina de costura, né? Isso estava sempre dentro de mim. Eu, filha de imigrantes, a minha mãe foi trabalhar. Isso antes era uma parte, né, da nossa história, que era a tradição, né? A costura, o bordado, esse fazer manual, né? Mas não foi a minha profissão de imediato. E, assim, eu tenho muito, muito orgulho, porque eu sempre digo, assim, a minha profissão é a mais ancestral. Aí é a mais antiga, e as pessoas ficam rindo assim, né? Eu falo assim, o homem, ele não tem pelo. Ele costurou o couro, a pele, para se proteger, né, das diversas eras, né, glaciais. Então, assim, ele precisou modelar e costurar o couro para sobreviver. Então, a minha profissão é essa. Eu sou costureira. Muito bom, muito e fico bom. assim, e tenho muito orgulho, né, de ser, né, essa pessoa, né, do fazer, porque a gente não vive sem a roupa. A roupa é fisiológica, a gente precisa dela, né? Ela nos protege além da moda. Né? E eu vejo dessa forma mesmo, eu vejo sempre tudo assim, a costura é uma coisa ancestral e eu sou apaixonada por ela. Eu acho que quando você fala que é costureira, quando você fala da costura, você vai muito além da palavra em si, porque a palavra pode ser uma coisa simplória até, mas eu acho que é aí que você ataca, né? Você quer atacar a essência do setor. Exatamente. Né? É um setor hoje um dos mais poluentes, né, do nosso planeta, um que ataca de forma agressiva os recursos naturais, né? Você sabe disso, mas estou trazendo aqui, por exemplo, o nosso público. Em média, se gasta 10 mil litros para fazer uma calça jeans. 10 mil litros de água para fazer uma calça jeans, né? De todo o seu processo de confecção dos tecidos, do jeans, por exemplo, né? De você trazer, por exemplo, o algodão e suas variações ali para dentro do conjunto do jeans, até o tingimento, até a lavagem. 10 mil litros.
Brasil é o país que tem maior quantidade de água potável do mundo, 15% da água está aqui no nosso território e a gente tem diversos momentos de escassez hídrica, né, dentro desses, pelo menos, aí, últimos anos, né? E sei que você tem essa sensibilidade sustentável, eu sei que você tem essa reinvenção, né? Essa coisa que já é um pouco até natural da moda, eu queria que você trouxesse um pouco isso, né? Essa questão cíclica da moda, né? A moda são ciclos, né? Como você falou das eras glaciais, já tivemos 17 eras glaciais, né? Sim, E como que isso, por exemplo, pode ser reinventado para um olhar mais sustentável, para um olhar mais trazendo a essência da costura? Então, você foi no ponto, né? Porque quando eu trago a palavra costureira, são diversas, né? Diversas camadas, vamos dizer assim, desde o preconceito, né? E eu faço questão de quebrar, né? Porque sempre foi visto como uma coisa realmente menor, né? Eu poderia dizer que eu sou isso, sou aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, mas eu sou costureira. Eu tenho um ateliê e o que eu faço é costura. E vejo dessa forma uma coisa totalmente progressista, algo que realmente pode revolucionar, que é a costura sob medida e além do sob medida de festa, essa coisa toda, da gente voltar, né? Como a gente era pequena, que a gente tinha um ateliê ali na esquina, que a gente ia lá fazer a nossa roupa e a roupa durava, tinha a costureira. Então, assim, esse é o meu sonho. De verdade, você acertou. Eu tenho projetos, inclusive, de trazer isso. Eu nunca nem ouvi ninguém falando sobre isso, de trazer o sob medida casual. O que é o sob medida casual? Você tem um café, você tem um lugar que você vai lá, encomenda sua roupa, você toma um café, você conserta o teu jeans, você borda aquela saia que você gosta, você... Então, Que legal assim, isso, hein? é isso que eu quero fazer. Que bacana isso, hein? Então, assim, é trazer isso para o cotidiano. Chega de roupa, chega de mega eventos de moda que vão ditar tendências, né? Eu sempre fui avessa a isso. Eu falo assim muito, depois você vai me puxando, né? Porque Não, vamos viajar. Bora. Então, eu quando era estudante ainda, né? Eu migrei para Você a estudou moda. o quê, Alzira? Bom, Nosso público saber aqui. a minha formação é engenharia, Aham. né? Eu trabalhei durante 10 anos em Engenharia de engenharia cartográfica. cartográfica. Rodou por onde? Pela Vamos Amazônia, falar. vamos lá, eu fui Isso. para a Amazônia, assim que Isso. bom, terminei na UERJ, e aí eu fazia estágio de geofísica aqui no Rio, o único lugar que tinha mestrado na Amazônia. Então eu cortei a Transamazônica e fui fazer o mestrado lá na UFPA, e eu tinha 22 anos. Cruzei a Transamazônica de carona com meu chefe, que ele ia morar lá, para estudar lá. E assim, foi um renascimento, né, para mim, trabalhar na Amazônia, estudar na Amazônia. Como eu te falei, eu fui para o núcleo de altos estudos da Amazônia, que não tinha nada a ver, mas era lá dentro da... Eu sempre fui, eu fui me levando, né, para essas questões de sustentabilidade. E aquilo me fez uma outra... Na verdade, eu tinha 22 anos, em 23 eu acho que eu nasci ali, né, Uhum. naquele núcleo, podendo enxergar um outro Brasil que ninguém fala, até hoje. Quer dizer, se fala, mas as pessoas não têm noção, né? Acham que aquilo não existe. Eu pude participar disso. E, bom, aí eu trabalhei 10 anos, trabalhei com topografia, trabalhei depois com hidrografia, voltei para o Rio, continuei a trabalhar. Quando a minha segunda filha nasceu, eu parei de trabalhar e fiquei de mamãe. Fiquei 3 anos em casa e aí eu comecei a costurar. As coisas que eram minhas, e aí eu fiquei, né? Eu estava em casa, estava com a minha família, estava fazendo. E as pessoas começaram a gostar do que eu fazia, e eu falei que eu percebi que aquilo não estava só dentro de mim. Uhum. E aí eu comecei a dialogar com as pessoas do mercado, vendia para lojas e tal. Falei, bom. E aí, em um determinado momento, eu sentia que
as coisas não se encaixavam. Quando eu vi que as minhas coisas estavam... Às vezes as pessoas não queriam aquela cor, e depois ela me encomendava, eu falei, eu acho que tem alguma coisa aí que eu preciso entender. E às vezes as pessoas falavam que eu não queria, depois eu via algo muito semelhante ao que eu fiz numa revista, eu falei, opa, peraí, vou fazer moda para entender esse mercado. E fui, deixei a engenharia, né? Foi a melhor coisa que eu fiz, assim, que eu digo não porque eu não ame engenharia, até porque hoje o que eu faço ainda é engenharia, e faria 10 mil vezes, mas assim, ter me entregado à minha essência. Você passou isso para suas filhas? Passei. Tenho um ateliê com elas. Mas eu passei assim, na vivência, não... Sim, como é que é o ateliê de vocês? Então, hoje a gente tem um ateliê. A Manuela, quando se casou, a Morena, a minha filha mais nova, estava se formando em moda por escolha, né? Eu nunca levei as minhas filhas para esse ambiente de moda, de luzes e... Um outro parênteses, porque eu sempre vi a moda como geração de emprego e renda. E eu no backstage. Então, e a moda, né? Você cria personagens, as pessoas vai além da sua essência, né? É uma coisa que... E aquilo eu não me falava. Então, assim, eu sempre estive e estou no backstage desse mercado. É onde eu me encontro. Eu sou uma costureira. Que fico lá atrás costurando. A Alzira tem uma das qualidades que eu gosto muito em você, que é agregar pessoas, né? Eu quando conheci a Alzira lá atrás, e aí quando conversa com um, conversa com outro, você que é de Niterói sabe disso, né? Se a gente não se conhece diretamente, com certeza a gente conhece alguém que nos conhece, né? E aí, quando toca no nome da Alzira, não, Alzira sim, faz isso, faz aquilo outro, Alzira, tal. E aí a gente formou um grupinho de bate-papo, né, Alzira? A gente, de vez em quando, saía para tomar um café e tudo mais, e eu reparava muito isso. E você chamava, convidava pessoas, né? Você tinha ali, a gente tinha ali mais ou menos um público que vinha sempre nesse grupo, mas tinha sempre uma novidade, sempre tinha alguém novo, sempre aparecia, e pessoas diversas, né? Com identidades diversas, né? Mas com muita sinergia nas nossas conversas, né? Todos nós, né? Muita sinergia. E isso é uma coisa que é muito bacana para a gente pensar numa sociedade hoje, né? Porque a sociedade ela é plural, ela é diversa, mas ela precisa também estar junto, né? Por mais diferença. E você faz isso muito bem. Me fala um pouquinho desse segredo. Então, eu também sou costureira, eu costuro. Eu acho que não tenho certeza, né, que eu sei fazer isso. Primeiro, as pessoas acreditam em mim, confiam. E eu acredito que eu consigo passar uma verdade. Talvez seja isso, né? Então, quando eu falo, eu sempre procurei me pautar na ética. Eu sou costureira, mas assim, lá no meu Instagram eu falo, assim, eu pauto a minha vida na ética, né? Nunca me deixei levar por nada que não fosse por esse caminho. Então, eu acredito que isso faz com que as pessoas confiem em mim. Se eu estou ali, as pessoas estão confiando em mim, no meu olhar, né? Isso é algo que eu consegui, né, na minha trajetória, fazer com que as pessoas confiassem. Assim, olha, eu vou estar lá fazendo algo que realmente eu acredito. Então, vamos embora. Então, assim, essa é uma forma também de costurar pessoas, né, em projetos os quais eu acredito, né? Isso é muito importante, né? E eu, assim, eu falo, olha, confio no Luciano, vamos embora. As pessoas confiam porque sabem que eu não vou ali para poder... Já tive em outros postos, já te falei sobre isso também, mas, assim, eu tenho essa visão muito, né, da sociedade, da república, do que a gente está fazendo aqui. Se não for para isso... É isso. Não vou. Tem uma história que eu gosto muito,
Alzira, que até me surpreendeu quando eu soube, porque eu não sabia desse seu lado também Sim, de trabalho no poder público. E você foi subsecretária, não é isso? sim. E queria que você falasse um pouquinho daquela experiência que você teve em São Gonçalo, aquela experiência do desfile, aquela experiência de juntar pessoas. Conta um pouquinho para o nosso público, por favor. Então, eu quando estava na faculdade, à frente do curso de moda de Niterói, aqui na Universo, eu senti a necessidade de sair da escola em busca de espaço para os meus alunos. Eu falei, bom, eles vão se formar. E aí, a gente está montando aqui, fizemos um bom trabalho. E agora? Você estava dando aula no Universo, Sim, coordenando o curso. coordenando um curso Sim, de moda É, no Universo. isso. Vamos lá. E aí eu falei assim, bom, agora eu vou buscar espaço para que quando eles, né, formados, eles possam ser encaminhados. Então já vou começar um diálogo, né, com empresários, com o poder público, para que a gente possa encaminhar esses meus alunos. E fui bater na porta de todo mundo, da Fijan, eu não conhecia praticamente, eu não conhecia ninguém, né? A minha vida profissional ainda era ligada à engenharia, eu estava nos primeiros passos lá de moda e não conhecia realmente ninguém. Bati na porta da prefeitura, bati na porta da Fijan, do Sebrae e fui buscando, né, pessoas que pudessem me abrir portas. Bom, e com isso, o que aconteceu? Sebrae. E as pessoas foram abrindo portas para mim. E foi crescendo esse projeto. E o projeto chegou a ser o polo de Niterói. Foi a semente que nós plantamos do polo de moda de Niterói. E aí ele foi para São Gonçalo. Eu fui junto, né? E uma reunião que eu tive lá com o pessoal lá de São Gonçalo, estava a Alice Tamborideg presente, e eu falando, né, da importância, estava o Sebrae, a gente vendo como é que nós poderíamos costurar, né, trazer também o polo. Alice Tamborideg era secretária Secretária de Cultura. Secretária de Cultura do Estado. De São Gonçalo. Não, de São Gonçalo, não é São isso? Gonçalo, Tá. da cidade. Município de São Gonçalo. Município. E aí, na reunião, no final da reunião, a Alice falou para mim assim, você vai ser minha subsecretária de Cultura. Eu falei, Alice, eu falei, não, obrigada, Alice. Eu estou comprometida com a universidade, com a escola, eu dou aula, eu não posso deixar o meu projeto para vir trabalhar com você. E assim, eu, né, não me via no poder público, né? Eu achava que mundo acadêmico. E ela falou assim, não, você vai continuar e você vem para cá. E depois aí ficou aquele, até que uma hora que eu cedi e fui, né? E foi uma das melhores coisas que eu fiz também. Aliás, eu tenho muito orgulho das minhas escolhas, porque elas são assim muito... Eu faço pelo meu coração mesmo, né? Naquilo que eu acredito. E vi na Alice um grande, né, instrumento mesmo de mudança ali, de estar em São Gonçalo e poder contribuir. A Alice passou, né, o bastão para mim e eu fui, ela me dava, olha, vamos por aqui, eu ia, e me deu total liberdade para trabalhar. Qual o projeto que você mais se animou de fazer lá? Então, os pontos de cultura. Ponto de Cultura, como é que funcionava? Então, por exemplo, o pessoal do hip hop, né, então a gente ia até lá e dava para eles, né, esse apoio institucional do governo, do Estado, né, para que eles pudessem se organizar. Tambor de crioulo, que sempre existiu, existe e está lá. Então, nós fomos buscando esses pontos de cultura e trazendo, né? E sim, foi algo que eu não sei nem como está hoje, assim, foi maravilhoso. E trouxemos também, criamos o polo de moda de São Gonçalo, fizemos um desfile, trouxemos o hip hop, eles foram para a passarela, abriram. Isso assim foi uma coisa que, né, há 25 anos atrás ninguém misturava. Foram para o Sambódromo? Não, nós fomos para passarela lá na rua, em São Gonçalo, fechamos, né? Foi em Alcântara. O que eu digo assim, foi algo que
Hoje a gente tem o baile charme, a gente vai para o baile charme, a gente vai para Madureira. Mas antes era tudo muito segregado, Sim. né? Cada um no seu quadrado. E eu não gosto, eu gosto de misturar. E foi um sucesso, assim, absoluto. Desculpa eu estar falando que foi assim, mas foi. Que bom, pô. Não tem que se desculpar, não. O trabalho Então, bom que assim, fez. o êxito, né, dessa mistura foi maravilhosa, né? E a Alice ter me dado a liberdade e ter acreditado que a gente podia fazer, que eu podia também estar fazendo com ela. Então, assim, foi maravilhoso. Eu faria novamente, né? Assim, faria novamente, que eu digo, eu fiquei muito feliz e foi um acerto para mim, né? Como pessoa, e estar junto deles e poder contribuir de alguma forma, né? Fazer com que haja essa conexão. Como eu falei para você, eu acho que a sociedade ela é diversa. A gente precisa costurar. A gente não pode segregar, É isso. né? O cara que está lá no morro, o hip hop dele, o tambor de crioulo com a ancestralidade dele, ele tem que vir Uhum. para o centro, para o asfalto, para que a gente possa mostrar para o mundo que nós somos isso aí, olha. Essa Falando nessa questão aí que, né, a gente vem trabalhando nos últimos anos, que é a questão da mudança do clima, né? São essas pessoas que são as mais impactadas, né, no Sim. que diz respeito, por exemplo, à mudança climática, né, Com certeza. na cidade. Então, a gente precisa, de fato, jogar uma luz mesmo, né, para as minorias, jogar uma luz mesmo para as pessoas que mais precisam, né, do poder público. Sim. E o poder público ele deve se direcionar para essas Com pessoas, certeza. né? Eu acho que o foco e a atenção maior tem que ser para essas pessoas, porque as pessoas que são favorecidas economicamente, por exemplo, elas dependem do Estado, elas dependem de uma prefeitura? Sim, mas dependem menos, Claro. né? Porque se uma pessoa, por exemplo, ela está insatisfeita com a educação pública, ela pega o filho dela e bota numa educação particular. Com certeza. Se ela está insatisfeita com o atendimento no hospital público, ela contrata um plano de saúde, né? Se ela está insatisfeita, por exemplo, com a segurança pública, ela contrata uma segurança privada, Sim. ela vai para dentro de um condomínio, ela se cerca, né? E a pessoa que não pode fazer esse contrato? E a pessoa que não pode despender dinheiro, não tem dinheiro para isso? Ela precisa mais do poder público, né? E aí que eu acho que o olhar que tem que ser mais cuidadoso e com mais qualidade, né? Para dentro de uma sociedade, para que a gente tenha uma sociedade cada vez menos desigual nesse mundo louco que só separa, né? Eu tive uma infância assim muito feliz e ao mesmo tempo vou falar sobre essa minha visão, né? Muito rica. Sou filha de imigrantes. Houve a transição, né? Qual origem? Portugal. São Portugal. Martim de Mouros, Aham. Viseu, 20 quilômetros de Espanha, Sim. né? E assim, o que era lá a tradição virou trabalho, né? E a minha mãe trouxe com ela uma cultura gigantesca da família, né? As minhas avós, enquanto todo mundo, meus bisavós, as pessoas não liam, e ele apostou nisso, apesar das desigualdades, né? Assim, em relação à mulher, em relação às desigualdades de classe, tudo. Bom, ele teve uma visão. As mulheres da minha família estudavam. E elas trouxeram isso, essa potência, né? Então, eu digo assim, eu nasci no momento certo, já não tinha mais nada material, né? Assim, tinha o que trouxe para lá, mas eu agradeço muito a minha história, desse recomeço aqui no Brasil, né? Da minha família. E eu digo isso também porque, olha só, quando eu era menina, a minha mãe, mesmo tendo uma vida bem humilde, foi ser costureira, foi trabalhar com a alfaiataria, ela me levava para os morros para dar banho, remédio para pessoas que estavam acamadas. E eu me lembro que eu olhava para o chão e eu via que o chão era de barro. E eu não entendia muito, assim, eu olhava aquela, né?
E aqueles senhores assim deitados, minha mãe dando remédio, injeção. Isso foi muito rico para mim, É. né? A minha mãe me ensinou como é que era, onde morava a desigualdade, ali, olha, no cara a cara. E eu cresci dessa forma, preocupado, né? Assim, com essa preocupação, com esse olhar que ela tinha para a sociedade. Então, se eu, qual é o meu objetivo como ser humano? É diminuir a desigualdade social, né? E a costura é uma É ferramenta. a minha ferramenta. Por quê? Como eu te falei, eu vejo, né, a moda como uma ferramenta que pode integrar essas pessoas, emprego, geração de renda, e indo além, a questão além do clima, como sustentabilidade, a gente dá um passo atrás. Uhum. A gente voltar a costurar mesmo, e as pessoas saiam da escola costurando. Por que não? Entendeu? Então, valorizar isso. Dizer não ao prêt-à-porter, que são essas roupas prontas, né? E, como eu te falei, estava falando lá atrás, quando estava na faculdade de moda, quando eu migrei, eu vi as semanas de moda com muita reticência e não. Por quê? Porque logo eu percebi que, na verdade, ali não estava mais Chanel, ali não estava mais Balenciaga, ali não estava mais os grandes costureiros, Madame Dionne, não tinha mais ninguém ali. O que tinha era uma indústria poderosa em Paris, a alta costura, que era totalmente vendida à indústria química. E como é até hoje. E eu tinha receio, né? Porque as pessoas falam, porque a alta. Você viu a última semana de moda, tal, não sei o quê. Eu não acompanhava e não acompanho. Hoje eu não tenho mais vergonha. Hoje eu tenho orgulho de dizer, nunca acompanhei. Eu sempre criei, eu ia lá na história. O que Cocô fez? Né? O que Balenciaga fez? O que eles fizeram? Lá atrás, na história. Como é que é essa história da moda? Né? Como que surgiu? Como a roupa deixou de ser só fisiológica e ela passou a ser o desejo? Entendeu? Isso que me interessa estudar. Agora, aliás, eu recomendo para todo mundo, Balenciaga. Quando eu vi, eu fiquei assim, eu falei, uau, ele, no filme, começou essa roupa de petróleo, essa coisa toda, né, lá atrás, né, pós-guerra, e aí foram oferecer para ele. E aí ele pegou e fez assim, né, no tecido, porque ele não pertencia ao sindicato de Paris. A alta costura é um label, é uma marca do sindicato de Paris. Uhum. Né? Esse sindicato, ele é que dá o aval, que dá o selo para essas grandes maisons estarem lá. E ele não pertencia. E ficava, né, aquela coisa de trás dele, não sei o quê. E aí ele botou a mão no tecido, ele falou, não vou fazer roupa de petróleo. Aí eu falei, opa, que legal isso, né? Isso agora recente, deve estar na Netflix, não sei onde está, mas vocês podem acessar. E ele era assim, ele era obcecado pela costura. Ele entrava dentro, aí eu me vi, né? Eu falei, oba, que legal. Ele entrou em silêncio, assim, lá no meio das costureiras. Ele só fez assim. A manga estava torta, ele não falou nada. Ele botou o pontinho lá. Coisa que costureiro tem obsessão por manga perfeita, uma manga de alfaiate, né? Eu falei, olha eu aqui. Me senti gente grande. Alzira, você tocou num ponto agora que acho que é muito importante, porque foi uma virada. O século XX foi um século que precisou, né? O sistema capitalista ele se reinventou mais uma vez para essa indústria, para essa e para todas as outras indústrias, né? Para um consumo em massa. Hoje, a gente tem, por exemplo, uma cultura já sendo colocada de consumir, por exemplo, bom, sempre foi ao longo do século XX o consumo do supérfluo, né?
E aí, hoje, você conversa com muitas pessoas e as pessoas comprando, por exemplo, de sites chineses, né? Shopee e etc. E aí, esses sites, eles usam basicamente matérias-primas, né? Que tem na composição o petróleo, como você está trazendo, né? A gente está passando por um momento do planeta que ele está com febre, né? E ele está cada vez mais aumentando a febre dele, a temperatura dele. E um dos remédios que precisa ser tomados é você reduzir a emissão de carbono, a emissão de gases de efeito estufa, para que a gente tente reduzir um pouco, né, a aceleração do aquecimento global. Para a gente reduzir, a gente tem que parar de queimar carbono. Para parar de queimar carbono, a gente tem que parar ou reduzir a exploração do petróleo. Seria ingênuo da nossa parte falar que a gente vai ter que parar 100% a exploração do petróleo. É ingênuo. Gostaríamos, mas é ingênuo. Gostaríamos, mas é ingênuo da nossa parte falar assim, não, temos que zerar a exploração do petróleo. Isso não vai existir num curto, médio prazo, né? Mas é onde que eu quero chegar. As pessoas elas estão caminhando para uma linha novamente de autoconsumo. Acabamos de passar por uma pandemia e a pandemia mostrou para a gente que a gente não precisa ter tanta roupa assim, mas o mercado cobra isso da gente, né? E aí a gente acaba tendo que caminhar por linhas e por páginas onde você tem aí já comprovado trabalho de semi-escravidão, trabalho pouco remunerado, trabalho que utiliza materiais descartáveis. Conta um pouquinho para mim do seu olhar, que deve ser um olhar aí totalmente avesso a isso, obviamente, né? Mas como que você enxerga isso num médio e longo prazo? Então, essa minha preocupação, na verdade, ela nasceu na Amazônia, como eu te falei, né? Eu lá participei e vi, né, como impactava todo o meio ambiente. Lá eu era engenheira cartógrafa também, né? Então eu trabalhava com mapas, né? E eu trabalhava a engenharia cartográfica, ela é uma engenharia de segurança nacional, né? Uhum. Então, assim, e eu via os arranjos para diminuir o mapa, para poder, entendeu? Para poder imprensar os povos originários, maquiando, na verdade, né? Então, assim, esse meu olhar, ele vem lá de trás, né? Essa minha preocupação com o meio ambiente, eu fui percebendo tudo isso. Quando eu fui fazer moda, eu já tinha esse olhar nessa direção. E eu estava terminando a faculdade, o Collor abriu o mercado. 1989. Exatamente. Estava ali me formando. Nós tínhamos uma indústria têxtil maravilhosa que quebrou nesse momento. Quer dizer, não quebrou nesse momento, mas ela começou a quebrar. E aí, quando eu vi que ele abriu, eu falei, pronto, acabou. A Coreia, né? E aí, aliás, o meu trabalho final de curso foi justamente a Tropicália, né? O movimento que disse não. E eu trouxe a Tropicália e os punks dizendo não ao movimento eletrônico dos Estados Unidos, né? E trazendo isso para a moda. Então, a minha roupa ela foi toda na chita, e todas essas coisas, esse lixo, era o avesso do avesso, entendeu? Então, eu fiz questão de trabalhar com essa imagem, né? Eu tenho eram as do Brasil e atrás a Coreia, porque eu falei, vai acabar. Foi o que aconteceu. A quebradeira, né? E uma invasão de tecidos de petróleo que a gente não consegue, né? Assim, e a gente não consegue brigar com preços, né? Eu tive uma experiência há pouco tempo, eu estava doando uma sacola de roupas
para a diarista que acabou de chegar lá no ateliê. E eu falei para ela, você quer levar essas peças para você? Ela falou, a roupa está tão barata, não vou levar não, vou te agradecer. Ela deixou as roupas de algodão que eu tinha, que eu ia doar, coisas também de criança, dos meus netos, e ela me falou isso, as roupas estão muito baratas. Né? Então, assim, quando eu vejo um evento de moda, como eu vi há pouco tempo aqui também, e eu vejo que estão vendendo roupas à base, né, dessas fibras, eu falo, gente, não dá. Você tem que dar uma formação para esses caras, né, esses pequenos empreendedores, esses nano-empreendedores, que não é por aí que a gente tem que caminhar. Porque o Brasil, não só, nós estamos num contexto. Eu, quando ouço que vão permitir tirar o petróleo lá da Foz, lá da Amazônia, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, mas ainda há, né, eu sei que eles são empurrados, né? O Brasil ainda está tentando se livrar dessa marra de 500 anos. Tem que ceder, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou seja, petróleo lá na Foz não é brincadeira. É uma visão muito, né, desenvolvimentista que eu entendo que ninguém consegue, ele também, né, o cara que está lá, não consegue sozinho articular, dizer não vou fazer isso, aquilo. Enfim, é muito duro, mas é uma realidade, né? Então, como eu vejo, é isso. Eu dou aula, eu voltei a dar aula mesmo. Eu fiquei muito tempo, né, com o meu ateliê, ainda estou lá, mas assim, com esse objetivo de formar pessoas, costureiras, modelistas, e que elas abram lá. E quando tem um grupo gigante de modelistas no Brasil todo, meninas que estão costureiras, que estão ingressando, herança, inclusive, de um cara que é muito bacana, que é o Pedro Caldas, né, que ele conseguiu fazer no Brasil todo um grupo de costureiras e modelistas. E eu falo, quando as meninas vêm falar, olha, você trabalha com sua mãe? Cara, investe nisso. Ah, mas eu quero fazer psicologia. Faça psicologia, mas vai lá, você administra isso. A sua mãe pode fazer a roupa, você também modela, vai lá, você estuda psicologia, e isso aqui vai ter um sustento para você. É verdade. Faz um café concerto. Esse é o nome da minha marca, não está registrado, podem copiar. Café concerto. Não copia, você vai lá. não faz. Não, eu vou fazer também. Mas o conceito é esse. Falando desse conceito, queria te provocar numa situação que é o seguinte. A gente necessita, né, mudar nossos hábitos, né, para um mundo mais sustentável. Com certeza. A gente precisa entender o que a gente está fazendo com o nosso resíduo, a gente precisa entender o que a gente está fazendo com a nossa roupa, a gente precisa entender o que está fazendo com o nosso dia a dia, os nossos deslocamentos, o que a gente come, né? Então, a gente precisa mudar. Obviamente, toda mudança ela tem um impacto, toda mudança ela é desconfortável, mas ela é necessária. A gente está nesse processo de mudança, precisamos estar nesse processo de mudança, porque está existindo uma mudança planetária, né, da temperatura. E aí a gente precisa, então, fazer uma mudança de hábitos, de costumes, porque a gente precisa se adaptar a esse novo momento. A gente não consegue frear as mudanças climáticas, Alzira. A gente vai precisar se adaptar. Nessa adaptação, como você enxerga a costura, a indústria da moda, como que você enxerga as roupas, como que você enxerga esse novo formato que precisamos ter no que diz respeito ao nosso dia a dia de vestimenta? Isso. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão das fibras. Isso, assim, estou falando em termos do vestir. Dizer não, eu não sei se a gente vai conseguir. Fibras naturais. Das fibras naturais. Dizer não para as fibras, né, artificiais, sintéticas, não sei se a gente consegue, né? Mas trabalhar muito. Agora, só um parênteses. O próprio algodão, ele é extremamente poluente. Por quê? A quantidade de agrotóxico que ele exige, ele é uma das
lavouras em que mais polui. A gente pensa, poxa, vou comprar de algodão. Mas o algodão também tem esse problema seríssimo, né? Você tem que trabalhar isso. Existe o algodão orgânico, mas é caríssimo, né? E como é que a gente pode fazer? Fazendo escolhas, dizendo não para aquele algodão alvíssimo, comprando aquele algodão mais natural, aquele algodão que chega a ser meio marronzadozinho. Sim. Aquele ali, ele não tem nenhum tipo de agrotóxico, é um algodão natural, uma fibra natural. Então, assim, ter essa consciência e esse conhecimento, né? Que a gente precisa fazer escolhas. Uma das escolhas é dizer não para a moda pronta lá nas lojas, as lojas mega e ter aquele guarda-roupa pequenininho, né? Um mês atrás, no grupo também de profissionais de moda, uma falou assim, pessoa que eu adoro, que eu amo muito, falou assim, gente, vamos fazer um desapego do closet, entrando no closet. Eu falei, eu quero, tal, vou ajudar, vamos fazer um bazar e tal. Mas aí depois que eu fui entender o que era aquilo. Elas têm um closet mega. Eu falei, gente, eu não posso fazer isso, eu não tenho isso. Meu armário é pequenininho. O meu vestido de festa, eu comprei há 25 anos no brechó em Londres, é que eu mesmo uso e minha filha ainda usa. As minhas filhas usam. Se você for ver meu armário e a quantidade eu tenho meu Oxford couro lá. Isso que é ser chique no mundo atual, né? Eu não sei se é ser chique, eu acho que isso é urgente e necessário. E, na verdade, isso sou eu. Eu sempre, assim, sempre foi a minha escolha, né? Eu não busco na moda sucesso, nunca busquei êxito profissional. Eu vejo o êxito profissional com ele traz, né, esse êxito, se a gente pode chamar assim, que eu não gosto de palavra sucesso, esse êxito, ele traz uma grande responsabilidade, que é você catapultar aqueles que estão lá fora. Então, eu só vejo moda nesse sentido. Para mim, a moda é isso. Né? Então, todo espaço que me dão, eu vou falar isso, eu vou militar nesse sentido. Eu não quero ter louros, nunca trabalhei para isso, e meu trabalho ele tem êxito, tem uma visibilidade, tem. Estamos em Portugal, a minha outra filha também, mas isso tudo, eu tenho essa visão, né, de empreender e dar oportunidade às pessoas para que elas também possam ter trabalho. Eu tive uma cliente, né, que fazia joias há muito tempo atrás, aí trabalhei muito como consultoria, de moda eu fiz tudo. E aí eu falei assim, a gente conversando, eu falei, gente, trabalho, eu falei, cara, eu adoro trabalhar. Aí ela é italiana também, de família. Ela falou, Zira, claro, você é imigrante. Imigrante que não adora trabalhar. Mas assim, tem essa visão do outro, né? Como a minha mãe mesmo me levava lá em cima no morro para dar a injeção lá nas pessoas. Então, assim, a minha visão de moda é essa. E assim, o que a gente tem? Reduzir o nosso guarda-roupa é urgente. Repetir roupa é maravilhoso. Eu faço isso com a minha filha. A Kate Middleton lá e a realeza eles se tocaram, né? Tem que correr atrás do prejuízo. Repete roupa, né? E assim, as minhas roupas vão para minha filha vem para mim, depois a gente tem um guarda-roupa muito reduzido. É muito, sabe, é deselegante mesmo você tá com um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de... Eu me sinto até constrangida. E aí, nessa história do evento, eu falei, gente, infelizmente, eu posso até colaborar na venda, vou para lá vender, mas eu não tenho nada para doar do meu armário, porque é muito pequenininho. Eu entendi, falei, peço desculpas a vocês, mas não é isso a minha história. Então, assim, é a gente trabalhar isso sistematicamente, de que temos que repetir roupas, sim, é bonito repetir roupas, conservar as roupas, comprar roupas de qualidade, né? Dizer não a essas fibras que vêm da indústria do petróleo, né? Que ninguém aguenta mais isso, e fazer dessa minha profissão, levar
isso, né, para que o maior número de pessoas possa ter uma máquina de costura em casa. Aliás, eu planejei um evento, você pode até me ajudar, lá no Rio, dar uma aula no palcão lá do De museu. costura eu não vou conseguir dar aula, Zira. Não, peraí, você pode... Né, costurando de ensinar as pessoas a modelar uma saia, que é muito simples. Eu falei, gente, vamos fazer um workshop, um negócio assim, aberto para quem quiser vir, para poder dar essa potência para as pessoas, assim, cara, você pode fazer tua saia. Um homem também, tantos homens que gostam de fazer brincadeiras, né? Embaixo da calça tem aquele... Isso é muito fácil, vamos fazer. Então, assim, eu tenho esse projeto também de fazer com que a moda ela tenha essa missão de mudar, né, o nosso olhar em relação à nossa roupa. A nossa roupa, ela não precisa falar para o outro que eu sou diferente, né? A nossa roupa, ela é uma proteção, ela vai falar da gente, sim, mas não dizer que ela é melhor, porque a moda ela surgiu para, né, lá com o Luís XIV, dizer, olha, eu sou melhor do que vocês. Ele falou isso não só para a corte, ele falou para o mundo. Aí apareceu a moda. Por quê? Porque ele queria vender. A indústria já estava rolando lá na Inglaterra, todo mundo. Então, o que ele queria? Ele queria ser melhor. A indumentária, ela sempre foi usada nesse sentido. Quando o cara... E o Brasil também está nessa história. Olha só, quando o cara tinge a roupa dele de vermelho, que só tem no molusco, lá não sei aonde, na Ásia... e que é caro para chuchu chegar o bichinho lá, para ele poder tingir, ele está falando, eu sou rico, você é pobre, então tu vai trabalhar para mim. Quando ele chega no Brasil, Portugal, e ele vai cortar o pau-brasil para tingir a realeza, ele está indo com a missão de dizer, eu sou melhor. Mas isso aí ainda não era a moda. Era a indumentária, quer dizer, você já passou, e isso vem lá de trás mesmo, quando o escravo, ele anda descalço, e o cara lá no Egito, todo pomposo, ele já está mostrando, olha só, a minha roupa, você é um peladão, você está descalço. Eu tenho uma tese que é a seguinte, que eu acho que as pessoas podem trabalhar isso, porque os escravizados no Brasil, eles andavam descalços. Por que logo na virada eles passaram a curtir tanto sapato branco? O sapato é um símbolo. Uhum. O sapato é um símbolo de pertencimento. Então, o sapato branco, ele está mostrando, não sou mais escravizado, eu tenho um sapato branco. Né? Então, a roupa, poucas pessoas falam, isso aí tudo são os meus estudos aqui, né, na minha cachola, na minha cabeça. Então, assim, a roupa, ela passa uma mensagem, né? Ela não... A não ser lá atrás, antes do homem se fixar, ela era uma proteção na caverna, quando ela costurou. Existem, né, na arqueologia, as agulhas de osso, de não sei quantos mil anos atrás. Era costurada. Então, ela passou a ser... um processo de eu tenho, você não tem. Porque a roupa até 12 mil anos atrás, né? 12 mil anos que o homem começou, então, a se sedentarizar, né? Fixar na terra. Então, a roupa era uma proteção para o frio e para o calor, né? Então, quando se transforma nisso que você acabou de dizer agora, numa diferenciação social de classes, né? Você já começa a ter um novo padrão, né? E hoje o que a gente percebe é ainda um alto consumo, né? Muito fruto, por exemplo, de uma sociedade também que impõe isso para as pessoas, né? Impõe. E que esses padrões são necessários para a indústria, porque a indústria não tem a habilidade que, por exemplo, você pode ter de individualizar uma peça, né? De singularizar, de olhar para a pessoa e falar assim, olha, essa vestimenta cai melhor em você dessa forma, essa cor é melhor assim, né? Que era, por exemplo, o que se fazia no passado. E hoje a gente está precisando resgatar essas raízes, né? Sim. De forma necessária. A gente precisa resgatar isso, precisa entender
que existe toda uma indústria por detrás que move as nossas cabeças, cobrando da gente uma postura de vestimenta que às vezes não é o que a gente gosta, o que a gente sente mais confortável, mas é o que a gente precisa para poder se sobressair no mercado de trabalho, né? É, exatamente isso. Que loucura, né, Alzira? Alzira, por incrível que pareça, a gente já estourou aqui a nossa hora, olha isso, né? Uma conversa muito rápida aqui, dinâmica e muito prazerosa. A gente já está indo para os nossos finalmente aqui no nosso programa, além do clima, olha isso. A gente está aqui clima, conversando, né, sobre a cultura da moda, a cultura de se vestir, né? E como a gente precisa fazer mudanças nesses padrões que são colocados para a gente. E trouxemos aqui nada mais, nada menos do que a Alzira Andrade, essa referência, para poder conversar e dialogar um pouco com a gente. Alzira, palavras finais aí nesse episódio só. Palavras finais, o que você deixa para quem está assistindo a gente? Uma mensagem de o que você espera daqui para frente, o que você busca, o que você trabalha. Faz também o seu jabá aqui, conta aqui. Jabá. Vamos lá. O que eu busco, eu já falei, é fazer com que a costura ela seja meu instrumento de transformação da sociedade. E isso cada vez mais ele veio para mim e hoje assim, de uma forma muito clara, muito objetiva, né? A costura é a minha ferramenta de militância. É onde eu entro não só com a palavra, eu entro com a roupa, eu costuro, né? Tento fazer com que essa realidade tão cruel, né, de ganância, e que eu possa dar um pouco, né, do meu testemunho e um pouco do que eu conheço sobre isso. Então, assim, eu quero dedicar a minha vida a ensinar as pessoas cada vez mais a costurar, a modelar. Estou com curso, com mentoria, eu e minha filha, inclusive, abrimos uma coisa inédita também. Nome do curso, aonde que se procura? Então, a gente vai botar o link, então, aqui para a galera, tá bom? O Morena Andrade Atelier. Morena Andrade Atelier. Então, nós, a Morena, a gente rompeu alguns limites, né? O fato de a gente ter entrado dentro desse mercado, que era um mercado tão fechadinho, né, há 15 anos atrás, a gente foi batendo lá, né, com um martelinho e quebrando aquela barreira. E hoje a gente abre o nosso ateliê para mentoria. Então, assim, os nossos estilistas, os nossos alunos, eles têm ateliê também. Então, eles vêm para dentro do nosso ateliê vivenciar como é que você tem um ateliê. Então, a Morena dá show, porque na parte de... Ela é a CEO da empresa, eu só estou lá eu só costuro no backstage, lá fico costurando. Ela manda bem sim. Não puxou a mãe. Ela é muito organizada, né? E, assim, as mentorias é justamente assim, formar empreendedores com essa visão mais ampla de organização. Como é que você faz com o teu dinheiro? Como é que você se organiza? A Morena trabalhou, só para você saber, numa empresa, quando era estagiária, a empresa de Niterói. E foi maravilhoso para ela, uma experiência, porque ela trabalhava, passou por todos os setores. E o que eles faziam? O dinheiro da empresa, eles compravam carro, banheiros de luxo, não sei o quê, não pagava INSS, não pagava fundos de garantia, enfim. Depois essa empresa até faliu, uma empresa aqui de Niterói. Mas, assim, foi uma riqueza em termos de experiência. Então, assim, ela tem um cuidado muito grande com a organização, não só financeira, mas em todos os sentidos. E ela faz isso de forma muito profissional e hoje ela dá consultoria. Então, assim, a gente quer... Não tem eu não tenho, nem eu, nem ela, né, a outra filha, essa ideia que somos concorrentes. A gente não é concorrente de ninguém, só de mim. Tem mercado para todo mundo, né, Alzira? Gente, tem nome para chuchu. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. É isso. E quanto mais a gente divide, lógico, a gente ganha, porque também aprende com o outro. Então, lógico, assim, quem quiser, olha, workshop, eu dou aula no ateliê e agora também estou querendo espaço. Aliás, eu vou lá no Reserva,
com a Neide e com o Renato Moretti, que eles disseram que tem um espaço lá para workshop. Eu estou indo para lá. Que bom. Quero muito e sempre quis dividir o pouco conhecimento que eu tenho nessa área. Então, assim, que eu puder contribuir, isso é a minha militância. Muito bom. Alzira, muito obrigado Eu que te agradeço. pela generosidade do seu tempo aqui conosco. Imagina, Tá bom? orgulho. Agradeço demais a você que ficou até agora aqui com a gente, tá? Passa para o seu amigo, para sua amiga, para a pessoa que gosta desse assunto, né? Compartilha aqui esse nosso bate-papo e vamos junto, porque o próximo episódio está imperdível também. Mas com você tudo vai ser, né? Muito obrigado. Olha, viu? minha admiração profunda, além do profissional que você é, pelo ser humano que você é. Obrigado. E também, assim, eu vejo que é esse mesmo propósito de dividir, né? Dividir o conhecimento e lutar É isso. por um mundo melhor. É isso. É Vamos isso. lá, vamos junto. Beleza? Obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau. Além do clima, além do medo, um novo mundo a se escrever. Se a gente ouve, se a gente entende